Olá, boa noite, pessoal. Estamos ao vivo agora para a nossa primeira live, conversando um pouco sobre música. Eu sou Hudson Lima, doutorando em música pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e hoje na nossa live nós teremos como convidado o Anderson Alves. Agora ele já está assinando, ele acabou de entrar aqui, se conectar. Vamos então colocá-lo ao vivo. Olá, Anderson Alves. Olá, querido amigo Hudson, como é que vai? Tudo bem? Tudo ótimo? Bem-vindo à nossa Tudo. primeira live, Ah, onde nós bacana. falaremos um pouco sobre música, um bate-papo informal. As pessoas aguardam sempre que nós façamos alguma interpretação com o nosso instrumento, mas hoje a gente vai conversar um pouco sobre as nossas impressões teóricas sobre música de uma maneira mais informal, de uma maneira mais divertida, né? Para que a gente Essa, possa esse vai ser entender a nossa própria prática. o caminho que vamos tentar seguir, é trazer toda essa linguagem acadêmica, né, a linguagem acadêmica para uma linguagem mais tranquila, uma linguagem mais do cotidiano. Essa é o nosso foco dessa conversa. Isso. Então, só repetindo mais uma vez para quem está entrando agora na live, o Anderson Alves é clarinetista, educador, cursa o doutorado, é doutorando da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e nós vamos dialogar um pouco sobre o corpo na performance musical. Não é isso, Anderson? Isso mesmo. Então, também queria falar sobre meu amigo Hudson, cellista, psicanalista. São tantas qualidades, entendeu, numa pessoa só que é difícil enumerá-las, entendeu? Um pensador, um pesquisador. Então é isso. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem interessante, porque o Hudson tem uma formação em psicanálise. E eu vou puxar essa conversa para o lado cognitivista, né? Pois meu doutorado, ele tem o pé na cognição musical. Então, eu quero dizer que vai ser um papo super gostoso, entendeu? Um psicanalista e um cognitivista, digamos. Isso. As pessoas já começaram a entrar para assistir. Eu queria dizer que se essa conexão cair em algum momento, nós vamos tentar retomar. E caso a gente não consiga retomar a conexão, a gente vai remarcar para um outro dia, para uma outra data. Tá? Isso, isso. É uma live, tudo pode acontecer. O gato pode entrar na frente da tela, pode tocar telefone, pode O cair a filho, conexão. o filho Então, pode passar na sala, como aconteceu agora, mas tudo bem, a gente continua, Hudson. exatamente. Então, estejam preparados para qualquer adversidade que ocorra na transmissão. Então, a nossa temática é o corpo na performance musical. Anderson, eu queria começar com uma pergunta que eu acho que provoca muita gente. Pode-se fazer música? Pode-se fazer teoria? Ou pode-se fazer música sem a performance? Cara, eu penso, Edson, que a performance ela é um conjunto, né? Ela é um conjunto interdisciplinar, entendeu? Então, continuando com essa tua pergunta, entendeu? Então, eu penso assim, eu trago um conceito de performance. O que é performance, entendeu? Então, para, assim, definindo, eu busquei uma definição que representa bem o que é performance, entendeu? Então, é uma definição do Paul Zumthor, de 2010, que ele define que a performance é uma ação complexa pela qual uma mensagem poética é simultaneamente transmitida e percebida. E aí, em uma pesquisa anterior, o Paul Zumthor, ele apresenta que a performance é uma realização poética plena, no qual palavras são tomadas de conjunto gestual, sonoro e coerente. E mesmo que não seja possível distinguir palavras e frases, o conjunto faz todo sentido. Então, o conjunto da obra, entendeu? Então, a performance, ela é ampliada, é uma versão ampliada de várias ações, de vários sentidos, entendeu? Então, penso que a gente pode dialogar, essa é a visão que eu tenho, que eu busquei com o Zumthor, né, um suíço, um pesquisador suíço, um linguista,
E agora eu queria saber também da sua visão, o que que você acha? Existe performance? Qual é a relação música-performance? O que você pensa sobre isso? Puxando um pouco para o nosso campo, né, estamos falando de música, antes de pensar na performance musical, é importante a gente também pensar o que é música, que conceito é esse que estamos falando. Porque esses três campos, música, corpo e performance, não são unívocos, né, não são conceitos duros e rígidos, que a gente de alguma forma não possa também buscar outras compreensões sobre ele. Para você ler uma música, necessariamente você tem que ter uma partitura, um conceito formal sobre uma partitura, por exemplo, ou o hábito da leitura, até porque existem culturas que fazem a música sem necessariamente ter uma prática teórica sobre a música. O mesmo ocorre com a performance também, né? Existe aquela performance que não é necessariamente a performance de concerto, mas que é uma performance que traz ali elementos sonoros. Sim. Sim, e você falou sobre o corpo, né? O corpo na performance, é o tema dessa nossa conversa. Então, Hudson, eu queria trazer isso e buscar, antes, assim, a gente vai chegar na performance musical, mas eu queria falar como que surge essa questão do corpo, né? Qual é essa relação do corpo nas ciências, né? Então, buscando isso um pouco na filosofia, isso surge lá atrás, no século XVI, com Descartes, né? Que naquele momento eles pensavam que havia uma separação entre mente, entre corpo, entre alma e entre espírito. E essa separação prevaleceu durante muito tempo ali no século XVI, entendeu? E isso lá na frente, essa versão mecanicista, ela foi contestada. Spinoza, né, século XVII, Nietzsche, século XIX, eles contestavam, mas eles não conseguiam fugir dessa seara, né, dessa dicotomia entre corpo. Isso prevalece muito durante muito tempo. E mesmo esses filósofos contestando isso, eles não conseguiam quebrar essa visão um pouco, digamos, para a época, né? Um pouco para aquela época, século XVI, um pouco acostumada, um pouco vivenciada. Então, em cima disso, eu gostaria que você também evidenciasse o seu ponto de vista. Até então estava falando de lugares distintos, né? A alma, o corpo, totalmente separados, né? Dissociados. E, de alguma forma, quando a gente pensa em corpo, a gente também está trazendo, mesmo que não tão explicitamente, o conceito de identidade, como se o eu, nós, nosso corpo, fosse o nosso corpo biológico, né? Sim. Mas não necessariamente estamos falando só de um corpo biológico. Quando a gente fala desse eu, a gente está falando também de um corpo psíquico, um corpo simbólico, Sim. desacoplado desse corpo biológico. Sim. Que até então assim, a gente pode até tomar como referência essa dissociação com aspectos de religiosidade também, né? Da alma separada do corpo. Isso, Hudson, assim, trazendo isso para muito próximo da gente, em 1994, o Damasio, um neurocientista português, ele lança um livro, né, O Erro de Descartes. Qual foi o erro de Descartes? Ele fala que justamente essa relação mente, cérebro e corpo separada, entendeu? Então ele contesta isso, essa visão daquele tempo, e diz que isso, qual é o reflexo disso na nossa sociedade hoje? Neurocientistas ainda acreditam que é possível você investigar o cérebro sem nenhuma relação com o corpo, sem nenhuma relação com a sociedade, entendeu? Então, nesse livro do Damasio, ele tece essa crítica, que na sociedade, em nossa sociedade contemporânea, nós ainda vivenciamos esse fenômeno, essa percepção que teve nesse período, entendeu? Então, com base nisso, baseado nessa fala, dois pesquisadores, Johnson e Lakoff, eles publicaram um livro em 1900
em 1999, Johnson e Lakoff, que é Filosofia na Carne. E eles contestam essa visão do corpo e separado, corpo separado do espírito. Então, é tudo uma coisa una. Então, vamos trazer isso agora, vamos começar a fechar no campo da performance. É uno, entendeu? Não tem separação. Então, performance, quando eu digo sempre para os meus alunos, né, eu quero o seu corpo na performance, de forma geral, de forma aplicada. Eu quero que você toque assim, é o reflexo do seu corpo nisso, entendeu? Então, não tem mais essa separação. E Johnson e Lakoff deixam isso muito claro nesse livro, Filosofia na Carne. Então, você não acha que a gente já pode trazer o Nietzsche também para o nosso debate, já que o Nietzsche ele contesta muito essa visão, até então, que a filosofia tinha e que era trazida pelo homem, dessa dissociação entre corpo e alma, né? O Nietzsche ele traz o seguinte pensamento: é apenas entendendo o corpo que podemos começar a filosofar. Tomar o corpo como ponto de partida e fazer dele o fio condutor, eis o essencial. Ele faz isso no fragmento póstumo. Então, quando o Nietzsche começa a trazer, até então, essa visão humana de que o corpo ele está, de alguma maneira, associado à alma, ao pensamento, ele traz a corporeidade, né? De como se tudo partisse, então, desse objeto que nós temos aqui, que é o nosso corpo biológico também. Que isso na cognição é chamado de cognição incorporada, né? Que vem do termo embodied, que é justamente isso. A minha experiência de mundo, a diferença da tua experiência de mundo, porque eu vejo o mundo com outras lentes, eu vejo o mundo com a minha experiência. Entendeu? Então, já fechando no campo da performance, trazendo isso para o campo da cognição incorporada, é isso. A nossa experiência, a nossa visão de mundo é única e é diferenciada. Então, vamos fechar isso no campo da performance. Talvez aí entrasse a subjetividade também, né? Uma vez que você está falando que cada corpo é único, cada experiência é única, então estamos falando de um campo que não pode ser objetificável, mas sim o campo da subjetividade, né? E aí entra o corpo como uma produção artística também. Tudo em performance é corpo, né? O pensar, o resolver problemas, o tocar, né? Todo o setup, o conjunto estabelecido para performance é tudo o corpo. E trazendo isso no âmbito, né? Eu tenho muitos amigos em São Paulo que trabalham muito a questão da técnica Alexander, né? E a técnica Alexander nada mais é do que você pensar o corpo, né? Como você pode pensar no mínimo esforço para você tocar um instrumento, entendeu? Então, eles em São Paulo, são muito envolvidos com a técnica Alexander. E aqui no Rio de Janeiro eu percebo que é mais incorporado, é a cognição incorporada, é a relação corpo-mente na performance. Voltando para Nietzsche também, Anderson, que eu acho que vai nos ajudar a pensar melhor sobre essa questão, quando ele aponta: corpo sou eu inteiramente, e nada mais, e alma é apenas uma palavra para algo no corpo. O corpo é uma grande razão, uma multiplicidade com um só sentido, uma guerra e uma paz, um rebanho e um pastor. Assim falou Zaratustra. Nietzsche. Então, esse conceito, você fala desse conceito filosófico e eu sempre tento fazer um contraponto da cognição musical, isso que é bem interessante, Anderson, porque o conceito de mente incorporada, ele surge como uma possibilidade de ver o corpo como um sistema permanente e em construção, sem a separação entre mente, corpo e espírito. Entendeu? Então, eu acho que esse diálogo é bem interessante porque é uno, né? Não tem essa separação e isso pode contribuir
contribui muito com as práticas pedagógicas, pode contribuir muito com a performance musical, com o ensino, entender que todos os conceitos, aqui já estou vendo as perguntas aqui que os amigos estão elaborando, de como trabalhar isso, né? Qual é a relação, como pensar na melhor forma do corpo interagir nessa performance, já que ela é una, né? E o que O você José pensa Batista está disso? fazendo uma pergunta de forma pedagógica. Como trabalhar o corpo na performance? Eu acho, Batista, meu querido amigo Batista, que é você não pensar no corpo somente quando o corpo dá problema, né? Nós, músicos, quero falar como músico, como clarinetista atuante há mais de 30 anos, né? A gente pensa no corpo quando ele dá problema, né? Quando você tem a famosa dorzinha, quando... Entendeu? Então, trazendo isso para um âmbito prático, eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de assistir uma aula de teatro, uma aula de dança. Eu tive a oportunidade. Uma aula que ela começa basicamente no chão. Muitos alongamentos, 30 minutos no chão, aquecendo, entendeu? E eu percebo que a gente só pensa nele quando ele dá problema, né? Como clarinetista também, Batista, você deve ter vivenciado com seus alunos, né? O aluno em si está a passar a primeira dificuldade do lá para o si, né? O cara acha que apertar a boca ele vai conseguir fazer essa passagem. Não, ele tem que pensar em não trazer as dificuldades todas intrínsecas e inerentes da performance para o corpo, né? Ou apertar demais a boca, ou tá alto, ou subir o ombro, entendeu? Então é pensar de forma prática o corpo e o instrumento de forma una. Logicamente que há exercícios que você pode buscar, entendeu? Como forma de resolver esses problemas, né? E não trazer as dificuldades inerentes de tocar um instrumento para o corpo, entendeu? Pensar numa frase que eu sempre costumo falar para os meus alunos, né? A música é mais. Tá difícil? Pensa na música, pensa na frase, pensa em outros elementos, entendeu? Que o corpo ele por si só, ele te indica caminhos, né? Por um Penso outro lado que também, Anderson, assim, embarcando nessa pergunta do Batista, o corpo ele é apresentado então para a performance como um limite. E a tentativa dessa metodologia de você encontrar uma técnica onde o seu corpo não seja limite, que parece ser a questão central aí, tanto para o professor de música quanto para o discente também, aquele que está aprendendo um instrumento musical, né? Quando é que o corpo não é um limite? o corpo ele mostra para você, assim, ele costuma, como eu digo para os alunos que é como um atleta, né? Não adianta eu agora querer dar uma volta na Lagoa Rodrigo de Freitas que eu não vou conseguir, são 7 quilômetros, entendeu? Então existe um condicionamento físico para eu executar essa ação, certo? Então é todo um condicionamento consciente, é quase uma metacognição, né? Que é o pensar sobre pensar. Então, você pensar de forma ampliada o uso do corpo na performance, né? E como estou vendo que todo mundo aqui, vários clarinetistas estão perguntando, eu penso em trazer cada vez mais para o âmbito da performance em si, né? O uso do corpo e como ele é importante, entendeu? Não sei se eu já posso começar, Hudson, mas você me diga os Sim, caminhos. sim. Eu realizei Tá. muito... Eu queria que a gente começasse a falar um pouco sobre o que é exatamente a performance musical. Quando a gente está falando de performance, acho que cabe lembrar aqui que a gente está falando da música de concerto, Isso, necessariamente, né? a música de Porque concerto quando você... ocidental, né? Isso, exatamente. Porque quando você fala em performance musical, não existe a performance musical, né? Mas sim um conceito plural do que seja a performance. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim.
Então, buscando o Zoom Tour novamente, né? 2010. Uhum. Então, a performance, ela é uma realização de um conjunto de gestos sonoros de forma coerente. É, o mesmo que não seja possível de se distinguir por palavras ou frases, o conjunto da obra faz todo o sentido. Então, eu penso que é ação num instrumento, ela está diretamente relacionada ao ato de executar um instrumento musical, entendeu? Então, é uma ação complexa que traz uma mensagem que ela é transmitida e percebida. Então, eu penso de forma ampliada que essa definição do Zumthor, ela pode ser facilmente utilizada para a performance musical também. E o que você pensa sobre a performance musical, Hudson, como instrumentista, cellista, atuante em orquestra sinfônica? Bom, enquanto músico, a performance musical, eu entendo que é sempre uma tentativa de você criar um mundo, que é um mundo imagético, né, na medida que você tem ali um conceito do som que você quer apresentar, e esse som ele é intermediado pelo instrumento musical. Esse instrumento, você o dá a habilidade. Quando eu digo instrumento, estou falando voz também, inclusive, né? Não estou falando só necessariamente do instrumento musical, violino, viola, violoncelo, clarineta, não. É a voz também. Mas é o sujeito tentando fazer desse objeto sonoro um mediador daquele som imagético que ele quer representar. E que nem sempre isso funciona, porque o som que você pré-concebe, muitas vezes não é o som que ele aparece ali para o ouvinte. Então, eu penso também na performance musical sempre como um conflito, o conflito entre o que se apresenta enquanto arte e o conflito e a concepção do que o sujeito entende como som. Sim. Então, pensa também no âmbito da performance. Na clarineta, né? Quero falar falo como cognitivista, mas também ao mesmo tempo como clarinetista, né? Atuante em orquestra sinfônica. Eu realizei uma pesquisa empírica agora com professores de clarineta, com alunos, e eu delimitei aquilo que eu queria observar, mas eu delimitei de forma cognitiva. Eu fui buscar nas ciências cognitivas aquilo que eu queria observar. E delimitei, eu queria analisar a forma como esses professores resolviam o problema, a forma como o raciocínio e tudo, e delimitei com 8 hipóteses tudo que eu queria observar. Eu observei todas as 8 hipóteses, mas apareceram elementos que não eram elencados, que não fiz revisão de literatura, entendeu? Apareceu um elemento surpresa. Qual foi esse elemento? O corpo na Que performance. hipóteses eram essas? Mas que hipóteses eram essas, Anderson? Se você conseguir Como, fazer um resumo. como eles utilizavam o conhecimento adquirido sobre a pedagogia da performance, como resolviam um problema, como lidavam com peças com alto grau de dificuldade, como motivar aluno perante esse cenário atual. Basicamente, o foco principal era ver se as práticas pedagógicas dependiam de materiais já utilizados, materiais canônicos, ou se eram elementos próprios, criações, entendeu? E aí, o que eu observei tudo, a forma como eles resolvem problemas, mas o elemento-chave que apareceu, um nó na pesquisa, parou tudo, vamos analisar porque realmente foi a cereja do bolo. A cereja do bolo é o uso do corpo na performance musical. O uso do corpo. Então, eu selecionei 3 trechos e eu gostaria de discutir com você, trazer para você isso, Hudson, e também para os nossos ouvintes, espectadores aí, se eles quiserem elencar perguntas, porque é muito interessante e representa muito bem a ação do corpo na performance, de que forma ele pode ser utilizado para melhorar
a performance musical. Então, Olha um só, aluno... antes de você entrar nesse ponto, eu acho que é uma pergunta que tangencia o que você está falando e que pode ser bastante interessante também para a gente abordar aqui. O Jackson pergunta, professor Anderson, quando eu me movimento, me sinto fisicamente melhor para tocar, embora alguns professores me instruam a não mexer muito. Como o senhor vê essa questão? Me parece que é um pouco a questão do poder sobre o corpo também, né? Você pode Isso, falar um isso. pouquinho disso, Anderson? Posso falar, porque isso é Jackson, né? Isso que o Jackson está falando realmente Jackson. apareceu na... Uhum. Jackson. Então, Jackson, eu vou tentar responder a tua pergunta utilizando um excerto da pesquisa, entendeu? O aluno foi tocar para o professor uma peça que é uma peça que é o Arlequin. O Arlequin é um palhaço, né? Então essa peça só existe primeiramente se o aluno representar um palhaço, literalmente como um ator. Inclusive, tem trechos escritos que a clarineta gargalha. Não seria possível tocar essa peça de forma estática, entendeu? Então, estaticamente falando, acho que voltou a conexão. Estaticamente, essa peça não existe. Logicamente, eu acho que tem um limiar, entendeu? Que os alunos têm que trabalhar. O movimento ajuda, sim. Entendeu? Eu percebo que tem clarinetistas que não utilizam, alguns pouco, entendeu? Eu acho que o meio termo, né, aquilo que em performance eu costumo falar sempre para os meus alunos, eu trabalho sempre no meio termo, não trabalho com extremos. Então, o meio termo ajuda você a tocar. Então, voltando ao Alekhine, essa peça, entendeu? Basicamente a aula desse grande professor, ela foi toda em cima disso, como o aluno representar a performance de um palhaço. Eu levo isso para o Hudson me falar um pouco do que você pensa, Hudson, na interpretação musical, no violoncelo, o uso do corpo como... Antes disso, eu queria trazer assim, as considerações, já que a gente vinha fazendo, do Nietzsche, que eu acho que realmente vai nos auxiliar nisso. Já sabemos o que o corpo é, mas o que ele pode? Nietzsche se utiliza de outra bela metáfora. O corpo é como um grande estômago. Ele digere experiências. Por isso, Nietzsche emprega com frequência termos fisiológicos para falar da existência humana. Mastigamos experiências, ruminamos pensamentos, digerimos vivências, excretamos o que não nos interessa. Parece que a performance passa um pouco por esse ponto também. O ponto da construção da metáfora. Na medida que você não tem uma imagem sobre o que você quer representar, essa representação fica muito mais difícil, talvez, não? Sim. Talvez seja necessário a construção, primeiro, de elementos visuais, inclusive, né, imagéticos, para que você consiga Isso. construir algo sobre a arte sonora. Então, dessa peça que você estava falando, do Arlequim, por exemplo, como esse sujeito consegue interpretar se ele não conhece um clown, se ele não conhece um arlequim, se ele não conhece um palhaço? Nossa, Hudson, Parece que essa os conversa está elementos ficando... sonoros aí... Essa conversa está ficando bem interessante, cara. A gente pode continuar isso porque, Hudson, então, eu falei das 8 hipóteses elencadas, apareceram 2 hipóteses extras, tá? O corpo e as metáforas. Então, o Uhum. que seria de uma aula de música sem o uso das metáforas, né? Eu costumo falar para os alunos, isso é doce, isso é sombrio, isso é nebuloso, isso é grotesco, entendeu? Então, são metáforas conceituais, e qual é o papel do uso das metáforas em cognição musical? As metáforas, elas ativam memórias. Então, se eu falo para você, esse trecho é doce, esse trecho é sombrio, isso traz vivências cotidianas armazenadas na tua memória, entendeu? Então, são metáforas, entendeu? E você falou de um outro termo aí que na psicologia é reconhecido como representação mental. O objeto cadeira, ele existe também como cadeira, porque ele é representado como um objeto em sua mente.
entendeu? Então, é uma somatória, representação mental, metáforas e evocação de memória. Evocar a memória, o sombrio, o triste. E sem dizer Você que... poderia, eu fico pensando, você poderia sentar se você não soubesse o que é um banco, o que é uma cadeira? Talvez a questão hum, da performance passe um pouco por aí também, né? é Você inter... poderia tocar clarineta, ou você poderia tocar violoncelo, se você não tem ali uma amnésia, você não conhece a memória do que é o repertório do instrumento, do que é o som do instrumento. Eu acho fundamental você senta porque você aprendeu e esse aprender ele trabalha com memorização, isso foi memorizado, isso tá memorizado, entendeu? Então é, você evoca, simplesmente evoca essa memória de como sentar. Então, é bem interessante essa história das metáforas no ensino da performance musical, metáforas e o uso do corpo, né, que é exatamente nessa seara que eu estou lidando. Quero trazer mais uma provocação para você em relação a isso, Edson. Posso provocar-te? Sim, o corpo não é sem palavra, né? Voltando a essa questão. Você só fala do corpo através de uma boca. Você só fala do corpo com uma palavra saindo da boca. Então, há algo aí nessa relação entre a performance, a palavra e a metáfora que faz com que a arte musical seja construída. Vai lá com essa pergunta. Vou devolver para você e fica aqui para os alunos, podem perguntar, porque também é uma provocação para todo mundo, para todos, entendeu? Villa-Lobos, é uma provocação sobre Villa-Lobos. Quem já tocou Villa-Lobos, pega um material e ele fala, ele escreve no papel. Muito do material do Villa-Lobos não foi editado, então são partituras tudo à mão, né, com caligrafia. Ele escreve assombroso, grotesco, selvagem. Como trazer isso para a performance? Como você tocar os choros 10, por exemplo, tchaca tchaca mara tchaca 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 tchapum, tocar isso de forma grotesca, entendeu? Como você tocaria um trecho, um excerto com a palavra grifada em cima? Eu gostaria que isso fosse grotesco. Como você tocaria sem a presença do corpo? Ou ele é Eu necessário? ainda eu diria mais, como você tocaria sem a presença dos afetos? Porque parece que é um afeto incorporado também. Você tem que saber o que é esse grotesco, se ele passa pelo corpo, né? Se esse grotesco não passou pelo corpo, se você nunca pôde ser grotesco em alguma situação, como é que você consegue estabelecer um significante e um significado para essa referência que esse compositor está trazendo? Talvez seja um pouco por esse campo, né? Da construção do significado, que passa por um significante e que passa pelo corpo, para que essa arte possa ser construída. Eu penso que é o corpo, o significante, o significado, representações mentais de situações grotescas vividas. No caso da clarineta, muito sopro, muita velocidade de ar, muito corpo. Entendeu? Somente assim eu acho possível tocar um trecho de forma grotesca ou assombrosa, entendeu? Até para falar isso, vem o corpo estar presente, né? Para você falar uma coisa grotesca. Então, relação significante, significado, corpo, metáforas, ou seja, Mediado por pensar uma técnica. mediado por Mediado uma por uma técnica. técnica que vem, muitas vezes, de uma transmissão oral desse professor, desse tutor. Esse tutor também como mediador da construção desse músico performer. Sim, o ensino, o ensino hoje ainda, Hudson, apesar de a gente ter muito material escrito, ele ainda é baseado em tradição oral, entendeu? Por isso que eu tenho cobrado dos meus alunos para eles escreverem, para passar no papel a ideia, entendeu? Para que o ensino de música ele seja baseado em outros mecanismos, outras visões, uma visão um pouco mais ampliada do ensino.
Porque como resolver problemas, entendeu? A gente não pode cair voltar para o século passado, mais ou menos 1980. Quem era o expert naquele momento? Era quem sabia resolver problema. E como você resolvia problema? Você resolvia baseado na tentativa e erro, certo? Então, tentativa e erro. Anderson, só uma interferência. Há muitos que estão nos ouvindo que não são músicos. O que seria um problema musical? O que seria um problema para performance? Tá, um problema é quando você encontra um trecho com alto grau de dificuldade, uma passagem, uma troca de dedo, um nó, alguma coisa que você vai tocar que naquele momento você dá uma engasgada. É, engasgar, entendeu? Esse trecho que você fala, isso não sai, essa troca é muito difícil. Aquele trecho, ele é considerado como um problema. Entendeu? E as pesquisas Uhum. sobre resolução de problema, como se resolvia problema, por exemplo, no século passado, ou muitas vezes na atualidade, resolver problema, muitas vezes, ele era baseado em tentativa e erro. Eu erro, até o momento que eu vou acertar. Entendeu? Então, eu acho que a visão do ensino, ela tem que ser um pouco mais ampliada. Quando você encontra dificuldade, você tem que pensar em estratégias para resolver. Como eu penso? Quer dizer, pensar sobre muito mais do que executar infinitamente, porque músico pode ter ler. Ler é uma doença de esforço repetitivo que ela vem justamente disso, de você tocar infinitamente sem, não digo sem pensar, mas buscando mais resoluções físicas, você buscar o físico e não pensar sobre aquilo que você está tocando. Penso eu. O que você pensa sobre isso, Hudson? Eu queria só fazer uma consideração aqui, antes de falar sobre isso. A Márcia Silva fez uma consideração. Sopro, respiração, técnica, performance e o desejo do sujeito que está ali, com o instrumento, extensão de seu corpo. Eu acho interessante quando a Márcia cita a extensão do corpo, né? Até o instrumento musical como metonímia do próprio corpo. Sim. É muito comum, por exemplo, o músico falar: eu sou violoncelista. Esse violoncelo o fornece uma identidade enquanto músico, o objeto fornecendo uma identidade. Então, essa questão também do desejo e da extensão do corpo com o próprio instrumento é bastante interessante, porque muitas vezes a gente trata o instrumento como parte do nosso próprio corpo, né? Eu não sei, Hudson, se você já teve a oportunidade de assistir uma aula de técnica Alexander no instrumento, propriamente dito. Você já teve essa Sim. oportunidade? Uhum. Vou falar como clarinetista, meu instrumento de atuação. Entendeu? A primeira coisa que o mestre faz é ensinar você a pegar um instrumento. Como pegar um instrumento? Um instrumento, como nossa amiga Márcia falou, como uma extensão do próprio corpo. Certo? Então, o clarinete vem até você e não você vai até ele. Entendeu? Então, é ensinar pegar o instrumento. Você pega o instrumento como uma extensão do seu corpo. Então, esse é um pensamento que o Alexander já trouxe, né? Que as pessoas que fizeram a formação em Alexander traz para a performance. Então, é bem interessante isso. Evita com que você fique dizendo, a palavra que me vem é como se fosse uma briga com o instrumento. Você não está brigando. Esse instrumento é parte de você e você tem que tocá-lo com essa linha de raciocínio, que isso pode contribuir com uma melhora efetiva da performance. O que você Uhum. pensa sobre isso? Eu penso que a performance ela também inclui o erro. São coisas que a gente acaba não citando muito, porque a gente tem conceitos muito idealizados do que seria uma performance. E hoje, ainda mais com as tecnologias que nós temos, por exemplo, onde o sujeito vai lá, grava diversas vezes, recorta um trecho, cola em outro lugar, e aí você tem aquela mídia
da interpretação, da performance, como uma interpretação perfeita, né, entre aspas, e muitas vezes a performance hoje, ela tenta chegar a esse lugar, né, esse lugar da perfeição, muitas vezes de uma tecnologia que não é uma tecnologia que possa ser empregada no próprio sujeito, a não ser que no futuro sejam empregados ali também dispositivos biológicos que ele insira no próprio corpo, por exemplo, um amplificador dentro da própria boca, uma brincadeira, né? Para que você tenha um som mais forte, por exemplo. É. Será que nós chegaríamos, então, a pensar no corpo como esse ultrapassamento de limites por conta do ideal que nós temos sobre a performance? Então, Hudson, você sabe, conexão voltou? Voltou, isso. Você sabe Voltou. que hoje, eu participei recentemente de um congresso de cognição musical e tem equipamentos já hoje com preço muito mais acessível, certo? Tem, para você, violoncelista, serviria com certeza, porque são eletrodos que você pode ligar no braço, entendeu? E outra coisa que também é possível de comprar é um capacete, seria um capacete com eletrodos. Quando você coloca esse exame de neuroimagem no computador, você enxerga pontos ascendem, córtex, todas essas áreas cerebrais, entendeu? Mas aí eu devolvo a pergunta. O que a gente faz com esses resultados? E você fala, quando você toca, acende o córtex pré-frontal. Quando você toca, acende uma luz na parte anterior ao cérebro, entendeu? O que os cientistas e os pesquisadores podem fazer com isso? Como em música também é possível hoje você fazer um exame de imagem com um equipamento que você coloca perto da boca do músico e você tira uma imagem, como se fosse uma foto de raio-x. O que você faria com isso? Né? Essa é a pergunta que a gente pode pensar. O que fazer com isso? E também é uma questão de pesquisa. Se você pode construir um expert através de todos esses dispositivos, será que você não estaria tirando a humanidade da confecção dessa arte? Boa pergunta. Um humanoide poderia, por exemplo, fazer arte musical? Essa é a grande pergunta, né, do século XXI. Agora que nós temos a inteligência artificial para tudo, né? Inclusive o Yuval Harari fala sobre isso nos 3 livros dele, né? Que a inteligência artificial é uma realidade, está aqui. Mas de que ponto e de que forma será possível substituir um músico, um performer, entendeu? Então eu devolvo essa pergunta porque essa é uma questão nossa, uma questão contemporânea que vivemos e experienciamos. Né? O que você pensa sobre a inteligência artificial, os aplicativos, todo esse acesso a equipamentos, né? Metrônomo, por exemplo, hoje é tudo da última qualidade, do último gravador. Tá aí uma coisa que aconteceu muito na pesquisa. Hoje todo mundo se grava. Hoje todo mundo se grava, entendeu? Então, lá atrás você falou sobre erro, né? A gente aprende errando. Sim, a gente aprende errando, mas aprende errando e obtendo feedback. Você erra e feedback. Entendeu? Então, depois que você obtém o feedback, você tenta consertar. E à medida que você vai melhorando esse acesso ao feedback, pode ser o feedback extrínseco, né, o uso de um equipamento, ou pode ser o feedback intrínseco, você mesmo se treinando para se dar esse feedback. Então, a aprendizagem, ela ocorre nesse ambiente. Tem até uma fala de um professor, abre aspas, só para concluir, Hudson. Ele fala, no meu tempo, a gente não tinha acesso a gravadores. Hoje os alunos têm e não utilizam.
Entendeu? Então, mas ele vem aqui na universidade, ele precisa do meu feedback, ele precisa de um apoio, talvez um apoio emocional. O que você pensa sobre isso hoje? Eu penso que o erro e o acerto, ele também faz parte de um conjunto de gozos do humano, né? Porque a performance também passa por esse campo. Errei, toquei aquele trecho errado várias vezes, e depois acertei uma vez. E parece que, pelo menos do lado do músico, há também aí uma consideração a respeito desse gozo adquirido nessa tentativa, né? Do erro e do acerto. Do erro, do acerto, o feedback a princípio é um feedback que é dado pelo professor, mas eu senti nessa minha pesquisa que os professores eles tentam fazer o aluno pensar, o aluno pensar mais, o aluno escutar mais aquilo que ele está tocando, porque o tocar envolve muitas ações, ações motoras, ações visuais, ações auditivas, ações, e a gente está muito focado nessa ação, que é uma ação corporal. Aí o corpo na performance, mas a gente esquece o outro lado, que é ouvir. Como ouvir? Até ouvi Com uma o live ouvido. outro dia de ouvir o que você está tocando. Você ouvir, você está treinando o seu feedback. Então, Uhum. eu recomendo para os alunos, utilizem gravadores, gravem, ouçam, escutem, mas tente internalizar esse ouvido, que esse ouvido seja internalizado, ele seja incorporado, está aí a nossa palavra, né? Incorporado, que vem de corporificar, né? De trazer isso para o corpo, porque isso vai fazer com que num futuro próximo você ter essa visão ampliada de performance, você pode ampliar o seu campo de atuação. Você pode ser um performer, você pode ser um performer, você pode ser um performer, um professor, você pode ser músico de estúdio, você pode ter N campos de atuação na performance musical. Uhum. E o que você pensa O sobre isso? Anderson Aprígio está fazendo uma pergunta. Nós temos só mais 5 minutos para Sim. encerrar. Então agora acho que a gente pode abrir para perguntas. O Anderson Aprígio está fazendo uma delas. Penso que os alunos precisam experimentar antes do fazer musical. O que acham? Eu acho que sim, que toda ação é válida. Experimentar, o tocar, o fazer musical, né? Você faz, mas é importante você fazer e ter consciência sobre as suas ações. Que não seja... Eu trago muitos conceitos para os alunos, que é o conceito de prática deliberada, que foi cunhado pelo um pesquisador, um psicólogo sueco, que hoje vive nos Estados Unidos. Ele cunhou o termo prática deliberada que vem do planejamento de como fazer. Você vai estudar uma nova peça, você planeja, você pensa como que você quer, você tem acesso ao feedback, entendeu? Não é um estudo que não seja, esse fazer, ele não seja um fazer aleatório, que ele seja um fazer consciente, um fazer... Porque isso corrobora muito com o resultado. O que você pensa sobre isso? Sobre o fazer, Hudson, o fazer musical? O que Aí eu você já vou recomenda? um pouco para o campo da educação, né? Eu acho que a musicalização tem muito a contribuir para esse sujeito antes dele pegar e pegar um instrumento e ele se tornar um expert, né? Porque passa antes também por uma construção de conceitos sobre a sua relação entre a música e o seu corpo, a sua relação com o outro também, porque a gente não pode esquecer isso, que quando a gente está falando de performance, a gente está falando de você, né, enquanto sujeito, e também de um outro, que é também colocado ali naquele campo da escuta. Olha que eu falei da escuta e não da audição, são coisas distintas. Ouvir não é Isso. o mesmo que escutar. Ouvir é passar pelo som. Escutar é dar atenção ao que é ouvido, né, que é totalmente diferente. Então, acho que a musicalização é um processo anterior a essa experiência da performance musical também. De você conseguir perceber sons, de você conseguir
manejar sons, agrupá-los, reagrupá-los, é um dos pontos também. Anderson, acho que a gente vai ter que encerrar por aqui, porque o Uau, a nosso gente tempo podia já continuar. está chegando no fim, né? Espero que todos Se tenham alguém quiser gostado. fazer mais uma pergunta, ninguém quer fazer mais nenhuma pergunta. Eu acho que Mais, é só o tempo de mais uma pergunta. tempo de mais uma pergunta e a gente encerra, Hudson, porque a gente poderia falar sobre estratégia, numa próxima oportunidade que você me convidar para falar sobre a performance e pesquisa em música, eu tô aí, tô disponível, a gente pode bater esse papo super interessante. Isso. Lembrando que essa live vai ficar disponível durante 24 horas, então quem não pôde escutá-la na íntegra poderá ouvi-la amanhã, escutá-la amanhã, se for de interesse. E nós estamos abrindo aqui esse campo, né, de debate e de conversa com outros músicos, de modo que a gente possa então construir um bate-papo sobre música, performance, música, filosofia, música, psicanálise, e todos que estão assistindo estão convidados a participar, e a gente pode fazer essas lives com frequência, né? O que você acha, Anderson? Eu acho bacana, Hudson. Eu tô aí, tenho bastante disponibilidade, porque é uma conversa bem interessante, né? Porque o pensar, o discutir, argumentar, uma visão um pouco mais ampliada do que é performance, quais elementos podem corroborar para a melhora efetiva da performance, entendeu? E que sejam tocar, mas que sejam tocar ligado à escuta, ligado ao ouvir, é, ou seja, uma visão ampliada do que seja a performance propriamente dita. Uhum. A gente está muito acostumado, habituado a tocar música, a escutar música, mas não falar sobre música, né? Então que esse espaço aqui seja um espaço para que a gente possa conversar também sobre a nossa prática musical. Muito bacana, Anderson, muito viu? obrigado Muito obrigado, pela Hudson, obrigado. contribuição. Obrigado aí a Né? todos. A gente agradece a todos os seguidores, ouvintes, que puderam participar dessa conversa. Em breve nós teremos outros encontros, já estão todos convidados. Você quer falar Então, mais alguma coisa, Anderson? Não, muito Despedida? obrigado. Eu queria te agradecer, Hudson, e agradecer a todas as pessoas aí. Vi que tinham várias pessoas queridas aí, Batista, Daniel, todo mundo, todas as pessoas A queridas. Camila Dias também aqui, está saudando. Minha aluna O Daniele Anderson aqui. também. Todo mundo aí. Acho que o Então é Luiz isso, Santos Hudson. também. Renata. Isso. Joia, pessoal. Então até a Valeu, Hudson, próxima. obrigado. Até a Boa noite para próxima. todos. Valeu, boa noite, Tchau, querido. tchau. Até mais. Boa noite.